Boa noite a todos. Nossa, tá muito bom. Sejam todos muito bem-vindos ao Mensageiros de Luz. Então eu peço a vocês que fechem os seus olhos, respire fundo, sintam-se bem nas suas cadeiras, desprenda um pouco do seu corpo material. Agora é o nosso momento de alimentar o nosso espírito. Eleve o seu pensamento. Deixe os seus problemas bem aqui embaixo no chão. E eleve os seus pensamentos para trocar as energias mais pesadas pelas energias sutis, encontrando com o Mestre Jesus, dando as mãos para Ele, olhando nos seus olhos e sentindo o seu abraço. E vamos em agradecimento a Jesus, a Maria, ao nosso Pai Criador, aos mentores desta casa que nos acolhem, está sempre conosco, ao nosso anjo de guarda, que também está sempre conosco, nos ajudando e nos intuindo. E vamos agradecendo a oportunidade e a disponibilidade de estarmos aqui nesta casa bendita mais uma noite, para aprendermos mais um pouco dos ensinamentos espirituais que Jesus deixou para nós e que Kardec codificou com a doutrina dos Espíritos. E também para aprender muito mais de nós mesmos, praticando o nosso autoconhecimento, que todos nós precisamos nos conhecer, nos sentir e nos perceber. Então, meus irmãos, em agradecimento, nós pedimos que todos que adentrarem esta porta possam se sentir bem e saírem daqui aliviados, levando realmente aquilo que vieram buscar, que nós esperamos que seja a paz, o amor, a tranquilidade e a cura para as nossas enfermidades do corpo e da alma. Que a paz e o amor de Jesus possa estar nos nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigada, gratidão. E hoje nós vamos ter a palestra. A nossa amiga chegou. O dia mais belo é hoje, a coisa mais fácil é errar. O maior obstáculo é o medo. O maior erro é desistir. A raiz do mal é o egoísmo. O pior defeito é o mau humor. A maior força é a fé, O mais bonito é o amor, Onde há amor, há fé. Onde há fé, há paz. Onde há paz, há Deus, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. O mais perigoso é o mentiroso. O pior sentimento é o rancor. O presente mais belo é o perdão, O que é imprescindível é o lar.
O melhor acolhimento é o sorriso. O maior remédio é o otimismo. A maior força é a fé, O mais bonito é o amor, Onde há amor, há fé. Onde há fé, há paz. Onde há paz, há Deus, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. E onde há Deus, nada faltará. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores dessa casa, que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos ter o prazer de ouvir o nosso palestrante, querido amigo e irmão, Ed. Você vai falar sobre o tempo e suas obras. Obrigado, Socorro. Boa noite, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Então, eu fiquei pensando no que falar nesse final de ano, né? Já tinha comentado na palestra anterior sobre nunca é tarde demais, para quem estava aqui. Nunca é tarde demais está relacionado ao tempo também, né? Então, eu vou falar novamente sobre o tempo. Mas dessa vez um olhar mais, mais aprofundado daquilo que a gente construiu e fez no decorrer desse tempo. Desse tempo que eu falo, desse tempo físico aí, desse 2018. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou falar algo extremamente óbvio, certo? Do quê? Como se sabe, o dia é um período de tempo que corresponde a uma volta completa da Terra sobre seu eixo, certo? Quem não faltou na aula de ciências já sabe certinho, não é isso? Na contagem da humanidade terrestre, é constituído por 24 horas. Nada novo também, não é? Que são iguais para todos os que nela habitam. Ou seja, a lógica, 24 horas, um dia para todos. Não é isso? Oh, né? Que novidade. Por que será que a gente tem ideia de que há uma diferença aí? Parece que para uns o dia tem 36 horas, parece que para outros tem 12, parece que para outros é uma semana inteira num dia. E agora parece que mais ainda, né? Porque a gente tem, quando a gente vai trabalhar, então, nesse período do ano, parece que o dia nunca acaba, né? Vai se arrastando, se arrastando. Então, a diferença reside no que cada um faz do tempo que dispõe. Muitos aproveitam melhor a forma possível e outros, contrários, simplesmente o quê? Desperdiçam. Então, vocês se encaixam de que maneira? Se a gente começar a pensar, vamos pensar aqui, hoje, vamos pensar essa semana, vamos pensar um mês, vamos pensar o ano. Qual foi o seu aproveitamento da melhor forma possível do seu tempo? Já começaram a vislumbrar isso? Já pararam para pensar nesse tempo?
Então, olha só, vamos tentar entender um pouquinho a questão do tempo. Na mitologia grega, há uma distinção de tempos. Tem o Cronos, certo? Que é o deus do tempo e das estações. Daí vem o cronológico, certo? O cronômetro, vem dali, dessa palavrinha aqui. Mas ele não era a única referência da quais os gregos tinham. Os gregos também tinham uma outra referência de tempo, que é o Kairos. Acho que todo mundo já ouviu falar um dia desse, né? Então, eu tenho o Cronos e tenho o Kairos. Então, o Kairos, ele opunha-se ao tempo cronológico. Esse tempo sequencial em que medimos quantidades em dias, números e horas. Certo? Então, o Kairos corresponde o contrário do Cronos. Então, ele corresponde ao tempo existencial, à qualidade de vida, da experiência vivida. Nesse sentido, ele equivale a um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Então, olha só, essa diferenciação de vivência de tempo, na teologia, eles qualificam que Kairos é o tempo de Deus, enquanto que Cronos é o quê? É o tempo dos homens. Já observaram como isso é extremamente plausível? Quando a gente fica esperando e criando certas ansiedades, qual a resposta que a gente sempre ouve? A gente ouve muito isso. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Só que, ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo da qual a gente depende um pouquinho do Cronos, não é? A gente depende desse tempo. Nós trabalhamos das 8 às 5, sei lá, das 9 às 6, das 7, e aí vai, né, à noite. Ou seja, a gente depende um pouquinho desse Cronos para tentar viver. E aí a gente se dá conta que tempo é oportunidade. Tempo é oportunidade. Oportunidade do quê? Vamos ver o que a gente pode tirar de vocês. Tempo é oportunidade do quê? Só de trabalhar? Será que a gente nasceu só para trabalhar? Tem certeza que não, né? Então, o tempo é oportunidade do quê? De mudanças? O que mais? Oi? Evolução. Gente, o professor vai aqui, baixa o professor, né? Aqui, vai aqui. Eu tenho até ex-alunos aqui, ó, né? Tem colegas professores, baixa o professor. Então a gente vai consultando, né? O que é? O que é? Tempo, oportunidade do quê? O que mais? Evolução, mudança, ação. Opa, já está saindo coisas aí. De viver, de aprender. Opa. Conviver. Ótimo. Então, vocês percebem que nós já temos alguns conceitos ligados a essa oportunidade que o tempo nos traz. Não é? Então, como vocês disseram, olha lá. O tempo, uma oportunidade de aprendizado. Tempo, oportunidade de correção de erros, males, equívocos do passado recente ou remoto. Nossas provas, expiações, é que a partir de quando? É desse tempo, não é? Elas estão sendo construídas quando? Nesse tempo, certo? Tempo é oportunidade de aperfeiçoamento pessoal, intelectual, moral. Olha só, está vendo aqui? Como vão surgindo? Como vai ao encontro daquilo que vocês falaram? Certo? O tempo, crescimento por meio do trabalho edificante. Então já vai começar algumas coisas sendo colocadas. Vamos ver aqui. Aperfeiçoamento pessoal, intelectual e moral. Se eu falei que a gente ia fazer uma reflexão de 2018, vamos pegar só 2018. Só 2018, vamos ficar só com 2018. E aí?
Foi oportunidade disso? Como você aproveitou esse tempo para aperfeiçoar pessoalmente, intelectualmente, moralmente? Foi realmente um período de crescimento por trabalho edificante? Esse trabalho foi construído ao longo desse período? O tempo é uma oportunidade que pode ser obtido oportunidade de conhecimento que pode ser obtido nos campos das ciências, filosofia, artes e letras. Aí eu pergunto assim, quantos livros você leu esse ano? Cri, né? Quantos livros, quanta coisa eu fui tentar trazer para mim em termos de crescimento. E o tempo, sobretudo, está vendo, vai tudo ao encontro do que vocês falaram. O tempo é a oportunidade de ampliação do conhecimento de si mesmo, que é uma tecla que a gente vive batendo aqui, que eu acho que vocês já não vão cansar nunca, porque a gente vai continuar insistindo. Vai continuar insistindo, continuar falando. Oportunidade de conhecimento de si mesmo, da reforma íntima, da mudança de postura que vocês disseram aqui, tempo e oportunidade de mudança, de postura e de compostura, para citar apenas algumas poucas hipóteses que o bom uso do tempo pode nos proporcionar. Ou seja, olha quanta coisa ela pode ser construída em pouco tempo, ou muito tempo, ou do tempo que você realmente quer disponibilizar para tudo isso. Então, a pergunta que eu faço é essa, ó. Como você está utilizando o seu tempo nessa existência? Será que você está criando e entrou numa rotina tão grande que é levantar, trabalhar, chegar em casa, jantar, você vê televisão, dormir, trabalhar, levantar, dormir, e levantar, dormir, pum. De que maneira você está utilizando? Ou você está sempre dando desculpa de que não tem tempo para nada? Eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para assistir uma palestra, eu não tenho tempo para vir ao centro, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E como você utilizou o tempo no decorrer desse ano? Como será que foi? Aproveitaram bem? Se a gente vai analisar... Eu estou colocando isso tudo porque a gente está chegando no finalzinho do ano. No final do ano a gente adora fazer algumas reflexões de tudo aquilo que a gente fez. Aí a gente já coloca as metas, né, para 2019, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero parar de fumar, segunda-feira eu começo uma coisa nova. A gente acha que vai mudar tudo, né, a partir de 1º de janeiro. E muda, gente. Se nós não mudarmos, não basta só o ano mudar, não é? Eu fiz uma continha aqui, só para a gente fazer uma análise bem simples, tá? A gente vive uma era dominada pela internet, pelo uso do celular. Aí eu fiz uma continha aqui bem simples. Bem simples. Se eu ficar por dia 1 hora no Facebook, meia hora no Instagram e mais meia hora no WhatsApp, isso aqui é basiquinho. Vocês viram que são só 2 horinhas, né? Eu tenho certeza que tem gente que fica muito mais. Muito mais. Tem mãe já olhando para os filhos aqui, né? Eu já vi assim. Vamos fazer um cálculo, ó. 2 horas vezes 365 dias, eu coloquei 2 horas em média. Um dia você fica 1h30, outro dia você fica 2 horas e meia e tal. 730 horas por ano, certo? Dividido por 24, ou seja, você passou 1 mês do seu ano nas redes sociais, no WhatsApp,
um mês do seu ano. 2 horinhas, não é muita coisa não. Eu tenho certeza que tem gente que fica muito mais que isso, não é? Ou vocês conhecem alguém que fica muito mais que isso. Então, qual que é a tua desculpa com relação ao tempo? Qual é a desculpa que a gente vai dar com relação ao tempo? Se eu perco um mês, vamos modificar aqui, vamos colocar só 1 hora, só 1 horinha. Quanto que dá ainda? Mesmo assim dá. Metade disso, no mínimo 15 dias, né? Ou seja, você passa uma férias inteirinha no ano. É desperdiçar seu tempo? Não sei se seria desperdiçar seu tempo, porque, na verdade, eu costumo falar sempre o seguinte: nós temos que ser pessoas do nosso tempo. Nós temos que ser pessoas do nosso tempo. O nosso tempo hoje, ele nos traz isso. Que as redes sociais, elas fazem parte, elas são extremamente significantes dentro da nossa modernidade. Eu estava até conversando com o Márcio ontem, né? Na live que eu fiz domingo, eu pedi para o pessoal colocar boa noite e dizer de onde era. E a gente se surpreende de ver que, assim, tinha gente do mundo inteiro ali. Do mundo inteiro, né? Tinha uma menina da Austrália, eu falei de Portugal, da Suíça, aí teve uma menina que falou assim: não esquece que eu estou aqui em Madrid, né? Então, elas são significativas. Eu só quis ter um olhar para isso, né? Para a gente perceber como a gente está usando o nosso tempo. E perceber que, às vezes, a gente tem determinados tempos sem a gente se dar conta disso. Então, o título da palestra, o que era? Sobre o tempo e suas obras. É sobre essas obras que eu quero falar com vocês. Então, esse uso desse tempo. Um dia a matéria se vai, então vem a pergunta: como você tem construído a sua obra? E a obra, ela vem a partir de um uso consciente daquilo que você vai construindo ao longo de toda uma existência. Eu falei significamente, eu dei um período de tempo, eu falei de 1 ano, mas, na verdade, é de toda uma existência. Como você tem construído a tua obra? A partir do que você tem construído a sua obra? Qual é a tua obra? Se você parasse hoje e analisasse qual é a tua obra, o que você edificou, o que você construiu nessa sua existência? Qual é a tua obra? Se a gente fazer uma análise bem rapidinha aqui, dá uma olhada nisso, né? Olha o que nós somos aqui, perto dos outros planetas, certo? Olha o que é a nossa Terra comparada ao Sol. Somos um pontinho aqui, ó, comparado ao Sol. E o Sol, ele está aqui, ó, Sistema Solar, na Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma entre as bilhões de galáxias que existem. Quem é o grande autor dessa obra? Quem é o grande autor dessa obra, gente? Obrigado, Solane. Quem é o grande autor dessa obra? Então, a gente vai percebendo a grandeza da divindade, a grandeza de Deus. E a nossa pequenez diante de tudo isso, dessa grandiosidade tão formidável que a gente encontra. Então, diante desse quadro, a gente vai descobrindo o nosso real tamanho. Mas não é o nosso real tamanho na pequenez em termos de tamanho físico. Porque se a gente tiver esse olhar para o tamanho físico só, a gente vai olhar para o tempo como um tempo determinado. E se a gente olhar para a doutrina espírita, o que a doutrina espírita fala para nós?
nós somos seres imortais. Ou seja, nós estamos construindo a nossa obra ao longo de várias e várias existências. Certo? Já começar por aí. Então, nós temos um tempo determinado agora, porque, afinal de contas, nós temos que nos mover através do Cronos, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos construindo tudo isso ao longo de várias existências. E aí, a gente se dá conta que não a pequenez da nossa estatura, mas a grandeza de evoluir, aprender, de construir na esteira dos milênios, certo? Ou seja, das várias encarnações, cada vez melhor e cada vez mais longe. É essa intenção que Tiago traz lá no seu evangelho, que ele fala assim, ó, esse aqui não é Tiago não está no evangelho canônico, certo? Tiago está lá nos evangélicos apócrifos. Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a gente tem que se perceber como nós temos construído tudo que é possível nessa existência agora. Porque agora, vamos focar agora no agora. Né? O Espiritismo, ele ensina que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Por aquilo que se vai construído. Jesus já dizia lá, ó, pelo fruto se reconhece a árvore. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Ou seja, Jesus já nos lembrava daquilo que a gente tem que ir construindo. Então, se eu parasse aqui, ó, um minutinho, para vocês refletirem, o que foi construído no decorrer desse tempo? O que eu fui edificando e tornando isso visível para mim, para aqueles que estão comigo nessa jornada? Então, ser cristão é bem mais do que ter apenas a crença em Deus, mas é buscar constantemente fazer com que essa crença impulsione-nos a grandes passos, a grandes atos de amor, de benevolência, de caridade. Percebam que a gente se autoqualifica cristão, mas às vezes a gente deixa de lado os ensinamentos do Cristo. Então, se a gente tem um exemplo tão grandioso como o Mestre Jesus, por que será que a gente deixa de lado isso? Deus, Ele nos deu as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Por que amamos as coisas nos apegando exageradamente a elas e vivendo a escravidão do ter para estarmos felizes? É uma discussão que eu quero colocar. Por que será que quando eu chego e vou fazer essa análise minha do final de ano, eu foco tanto no ter? E quando eu faço a minha previsão não, né? Minha meta para o ano seguinte, eu sempre coloco o ter, novamente. Então, o que acontece? A gente sempre fica buscando segurança nesse ter. E a gente acaba, de certa maneira, se tornando escravo desse ter. Essa é a nossa análise quando a gente vai ter para todo ano. Você focou no ter ou no ser no decorrer de 2018? Como será que foi, hein? O vício da busca da segurança e do reconhecimento nos torna escravos
e dependentes emocionalmente das coisas materiais, da atenção e da valorização das pessoas. Esse vício de ser protegido e reconhecido, ele desenvolveu o sentimento de aparentar ser. E nessa busca do aparentar ser, a gente desperdiça muito tempo. A gente fica o tempo todo voltando a aparentar ser aquilo que a gente ainda não construiu. E a gente cobra, muitas vezes, o aparentar ser do outro, sendo que a gente ainda não somos. Ficou meio assim, né? Mas, compreendem? A gente fica tentando aparentar ser, a gente fica tentando aparentar ser o melhor, a gente fica tentando aparentar ser com o melhor carro, o melhor celular. A gente fica sempre tentando aparentar ser. E quanto tempo será que a gente gasta só para aparentar o ser o que não somos, na busca de uma compensação de nossa infelicidade? Porque é isso que a gente vai tentar. A gente vai tentar, pelo ter, a gente vai tentar compensar algo que nos falta. O que será que nos faltou mesmo no decorrer desse tempo aqui? Já analisaram? O que me falta de fato? Já a renúncia baseada na compreensão dos porquês e dos para quê nos libertam da escravidão emocional do ter e do aparentar ser, nos induzindo ao desprendimento egocêntrico do que é ilusório para o encontro da felicidade. Eu falei lá na palestra sobre Nunca é Tarde Demais, sobre o que era ilusório e o que era real. Alguém lembra? Não. Você lembra, Solange? Ah, Solange, você não fez a lição, hein? Ó, mas o que é ilusório e o que é real? O que é ilusório e o que é real? Se eu fizer essa pergunta, o que é real na vida de vocês? Seus filhos são reais? Hã? Eu sinto lhe informar, mas seus filhos são ilusórios. Eles são reais em termos de aparência ali e tal, mas eles são ilusórios. Eles passam. O amor que vocês têm pelos seus filhos, esse vai passar? Jamais. E o que é real e o que é ilusório, então? O amor. Obrigado, Socorro. É esse que fica, esse que é o real. Mesmo se a gente for para um outro plano, o que vai ficar? O amor. Se a gente pensar, os seus pais eram reais? Quem já perdeu os pais aqui, o pai ou a mãe? Eles eram reais, não eram? Em termos físicos? Não. Eles eram o quê? Ilusórios. Mas o amor que está aqui, mesmo estando distante deles fisicamente, esse está aí. Esse é real. Esse ninguém tira de você. Esse ninguém tira de você. Porque ele é real. Então, a gente vive num mundo concreto. É isso que eu falo do real, é esse concreto. Mas tudo pode transformar-se numa ilusão se você apegar-se àquilo que é transitório e que um dia irá desaparecer. Então é isso. O ilusório, ele está ligado ao transitório, ou seja, aquilo que passa, aquilo que vai. Mas o real não. O real é tudo aquilo que a gente vai construindo ao longo de uma vida. Então, agora, novamente, a tua obra, ela está sendo erguida em cima de pilares. Em cima de pilares. Cadê aqui? Ilusórios ou reais? Vamos começar a pensar? A sua obra está sendo construída em cima de pilares ilusórios ou reais?
daquilo que vai realmente embora um dia ou daquilo que realmente fica de fato. A gente só encontra a paz e a felicidade pelo desenvolvimento do que é real em nossa vida, pela compreensão, pela prática da empatia, da doação, servir desinteressado, da prática constante do quê? Do amor, como vocês mesmos disseram. Então, nossas obras, elas vão sendo construídas ao longo de várias existências. Nós trazemos os nossos resquícios de outras existências aqui conosco, as nossas tendências, a gente vai trazendo as nossas provas, as nossas expiações. Então, como será que ela foi construída ao longo? Se a gente está retornando aqui, será que como foi construída a nossa obra em uma outra existência? Então, olha só, Deus, em sua infinita justiça e sabedoria, criou e cria em todos os tempos todos os seres exatamente iguais. Ou seja, a partir da evolução do princípio inteligente, certo? Só que cada um vai construir o seu caminho. Cada um vai construindo o quê? A sua obra. A partir do quê? Sempre desse princípio da lei da evolução. Só que cada um evolui de uma maneira diferente. Por que será que eu tenho que cobrar o outro por estar em um passo diferente do seu? Afinal de contas, se cada um constrói o seu caminho, não é? Então, olha só. O convite da reflexão de hoje é que nos avaliemos a fim de potencializar nossa mudança e avaliarmos na qualidade de cristãos. Como eu utilizei meu tempo e como foram construídas as minhas obras no decorrer desse tempo. Então, olha só. Primeiro aqui, todas elas, eu fui beber lá na fonte da doutrina espírita, dos livros da doutrina espírita, certo? O livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese. Então, olha só. Começando aqui, se aqui é para eu fazer uma reflexão, eu sempre falo o seguinte, se a gente continuar só no campo da reflexão, de nada adianta. A gente tem que agir, certo? Agir sempre. Acho que o povo lá do meu grupo de estudo já deve estar cansado de eu falar isso, né, Isabel? Mas eu sempre bato nessa tecla. Agir. Certo? Então, olha só. Primeiro convite à reflexão. Primeiro item. Já exemplifico e pratico o perdão dentro de casa, tanto quanto desejo ser perdoado e respeitado em minhas limitações e deslizes entre aqueles que compartilham a existência comigo? Como que foi a sua relação com o perdão no decorrer desse ano? A gente falou desse ano, né? A gente está falando desse ano. Qual é a relação com o perdão que você teve? Primeiro, vamos colocar do auto-perdão. E depois, do perdão para aqueles que lhe feriram, magoaram, te causaram algum tipo de dor. Como você lidou com isso? É o outro item que a gente sempre vai e volta nesse tema. Como você lidou com isso? Com o perdão? Com o auto-perdão? Ainda está carregando mágoas? Ainda está carregando ressentimentos? Ainda está carregando esses fardos? Não se perdoou por algo que fez? Não se olhou que tudo isso vem a partir
daquele item que a gente colocou anteriormente, que somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, ainda a gente está no processo de evolução. A gente ainda nos permite observar e olhar os nossos erros e nos perdoar por isso. Saber que aquilo que nos feriu também é o resultado de alguém que também está no mesmo processo que você. O segundo item é assim, ó. Tenho demonstrado compaixão para com os erros alheios, calando a crítica e acusação, compreendendo que posso praticar e me encontrar no mesmo tropeço que o meu irmão se encontra? Está lá no capítulo 20, né, do item 17 do Evangelho. E aí? Acabei de dizer, né? Será que eu reconheço a minha imperfeição e tenho um olhar para ela para reconhecer a imperfeição do meu próximo? De saber que eu sou sujeito a erros, assim como ele também é uma pessoa que pode errar? Saber que eu tenho feridas, assim como o outro também tem feridas, e que a gente não pode ignorar esse sentir do outro também? Sei praticar a caridade desinteressada. Caridade desinteressada. E a gente tem que ligar assim, ó. Caridade desinteressada, ela não tem o quê? Troca. Ela não tem troca. Eu faço simplesmente pela prática do amor. Eu simplesmente faço para praticar o amor para o meu próximo. Essa é a prática da caridade desinteressada, certo? E essa caridade, ela não precisa vir de forma física. Ela não precisa vir de forma... As pessoas ligam caridade com doar, doar algo material, doar uma cesta, doar isso, doar aquilo. Mas a caridade, ela pode vir na palavra que auxilia, no exemplo que dignifica, na conduta que educa, no silêncio que perdoa, no gesto que incentiva o bem e principalmente na humildade de ser o que sou, buscando melhorar a cada momento. Percebe que a caridade, ela pode ter várias faces. Então, de que forma você praticou a caridade esse ano? Para com você, para com o outro? Parou? Teve uma palavra que auxiliou? Teve um exemplo da qual os outros observaram e falaram, eu posso seguir esse exemplo? Teve uma conduta que educou alguém? Olha que lindo isso, uma conduta que educa. E aí vai. Mas, vamos nos analisar nesse sentido. De que maneira que eu pratiquei a caridade? Como a caridade ela foi construída nesse decorrer desse ano? Como simplesmente ela pode ser resumida da seguinte maneira: como eu pratiquei o amor no decorrer desse ano? Como o amor se tornou prática na minha conduta? Eu falo a verdade com brandura, mediando a conveniência do que digo, envolvendo as palavras com o clima da misericórdia e gentileza. Essa é dura, hein? E com um detalhe, viu? Não pense que a palavra é só no que eu estou falando aqui, não. Em tempos de modernidade, como eu trouxe aqui, ó, na palavra escrita também, quanto ódio esse ano foi depositado nas redes sociais, quanto ódio foi colocado em forma de palavras. Eu me analisei naquilo que eu coloquei ali.
Eu me analisei naquilo que eu falo cotidianamente. As minhas palavras foram impecáveis. As minhas palavras foram impecáveis. O que significa ser impecável, hein, gente? A minha palavra foi de amor, de consolo? Ou foi só de ódio? Eu faço diariamente um exame de consciência antes de dormir, a fim de examinar minhas falhas, planejar reparações de erros e ofensas e buscar estratégias de comportamento que me ajudem a melhorar. Esse daqui, né, é a 919, aquela que a gente... Não é? Então, eu faço diariamente esse exame. Eu me analiso. Isso aqui foi Santo Agostinho que colocou lá, ó. Pergunta na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu faço essa reflexão. Se eu estou pegando os ensinamentos da doutrina espírita e quero trazer na prática, no agir, é isso. Eu estou fazendo isso. Quantas vezes eu fiz no decorrer de 2018? A todo dia? Ou já chega à noite, já... É claro que antes fica na onde? No né? WhatsApp, o Instagram, no Face. Né? Vai dentro daquelas 2 horinhas que eu falei para vocês lá do início, né? E aí, eu fiz essa análise. Eu não tive tempo. Não tive tempo. Eu sou daqueles que ainda usam a técnica do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, em flagrante incoerência com a doutrina transformadora que digo professar. Essa daqui é danada, né? E aí? Estão praticando aquilo que dizem, que professam? Ou não? Esse silêncio, né? Esse silêncio assim, ele fala assim, ai meu Deus do céu, o que esse cara está falando para a gente aqui agora, né? E aí? Porque tudo isso aqui, de certa maneira, essa daqui, ela vai puxando as outras, não puxa? Porque se eu consigo me analisar aqui, melhor dizendo, eu vou ver essa daqui também. Agora, para todos aqueles que têm uma mediunidade, faço uso da mediunidade para abusar da bondade de espíritos amigos ou da ignorância desses agentes espirituais para buscar facilidades na vida material e afetiva, ou eu já entendo que a espiritualidade atua a nosso favor com ensinamentos, inspirações e energias de apoio para que vençamos nosso mal maior, que é o egoísmo. Então, como vocês estão usando a sua mediunidade? De que forma ela está sendo salutar para reparar tudo aquilo que você precisa reparar? Essa faculdade, essa mediunidade, ela está sendo um apoio só para você ou para os outros que estão ao seu redor? Para auxiliá-los? E mesmo que esse ao redor sejam nossos irmãos espirituais mesmo. De que forma você está usando essa mediunidade? Qual a qualidade das minhas preces e orações? Já sei pedir força e coragem para enfrentar a dificuldade, ou ainda uso o recurso da oração para negociar com Deus facilidades que eu não mereço? Ou seja, eu já sei, eu continuo ainda utilizando a prece como um meio de negociar com Deus. Ou eu já sei usar a prece de gratidão a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, agradecendo até mesmo meus problemas ou desafios que se apresentam para o desenvolvimento das minhas qualidades? Então, como está a qualidade de suas preces?
Analisem como foi no decorrer do ano. Houve mais preces de gratidão ou de pedidos a Deus? Quantas vezes você agradeceu até os seus maiores problemas e desafios? Porque são eles que vão te conduzir nesse processo evolucional. Mas você fala assim, mas agradecer a dor, agradecer aos problemas, a gente aprende de que maneira? Se a gente tiver uma vida, será que você vai dando seus passos de que maneira? Será que a gente, quando fez as nossas escolhas aqui, será que a gente escolheu o caminho mais leve, um caminho mais fácil? É bem provável que não. As nossas expiações estão aí para a gente aprender a agradecer por elas também. Agradecer essas provas que vão aparecendo. Então comece sempre sua oração, a sua prece, agradecendo. Agradecendo tudo aquilo que você tem. Peça e será atendido, não é isso? Também. Contento-me com o que sou, acomodando-me nas poltronas da negligência, em uma zona de conforto estável, ou experimento diariamente o desconforto de minhas imperfeições, lutando contra elas na ânsia de progredir com a ajuda de Deus? Como é que está? Vamos analisar novamente. Decorrer de 2018, foi bom ficar na zona de conforto e não mudar nada? Não, né? Nunca é. Uma zona de conforto, ela é boa até um determinado tempo. Depois, aí a gente já começa a ficar incomodado, e se a gente não sair e trabalhar esse incômodo, a gente vai constantemente permanecer nessa zona de conforto. Só que aí a gente não evolui, a gente fica estagnado, a gente fica parado. Então, eu me movimentei em 2018, eu saí dessa zona de conforto, eu fui, nem que foi um passinho só, nem que tivesse andado 50 centímetros, mas eu caminhei. Eu coloquei 10, mas a gente poderia passar a noite aqui verificando, tá? Esses itens. Eu sei usar o serviço ao próximo como ferramenta de educação da minha alma, buscando me superar em servir sem reclamar, sem medir esforço e sem esperar recompensa. Quando eu falei da troca, da oração ali, é que a gente assim, não, eu vou ao centro, eu vou trabalhar, fazer o trabalho mediúnico, já esperando o quê? Aí eu quero ir para o nosso lar. Todo espírita quer ir para o nosso lar, né? Então, vocês percebem como a troca está ali? Vamos doar, vamos servir ao próximo sem troca. Com desprendimento total mesmo. Com desprendimento que vai fazer com que você se olhe e se perceba a cada dia melhor. Na beleza de se olhar e se perceber cada dia melhor. Desse enfrentamento contra o nosso maior inimigo, que somos nós. Não tem outro maior inimigo na nossa terra. As pessoas acham que os maiores inimigos são os outros, às vezes é o irmão, é o cunhado, é a sogra. Na verdade, o maior inimigo vai ser sempre nós, gente. O maior inimigo vai ser sempre nós. Certo? Então, mais do que ler, estudar a obra da doutrina espírita, é preciso, sobretudo, vivenciá-la. Mais do que dizer ser cristão, é preciso vivenciar os ensinamentos do Cristo. E a base desses ensinamentos, esse vivenciar esses ensinamentos do Cristo, a base é só uma, é o amor. Não há outro meio de construir nossas obras, nossos castelos, que não seja pelo amor. Porque você pode ter tudo na vida, ter construído tudo, feito obras materiais grandiosas, mas não pode colocar sua felicidade fora de você.
fora de você mesmo e naquilo que construiu, no carro, no casamento, no emprego, na religião, nos filhos. Ou seja, nada vai ser construído fora de você. O que vai ser construído fora de você, ele é apenas ilusório e transitório. Ele vai passar. Mas aquilo que é construído dentro de você, isso sim é uma base sólida para a gente construir as nossas obras. Porque tudo são concessões para que possamos nos desenvolver de forma adequada nossas relações com as pessoas e com Deus. Dessa maneira, você poderá encontrar de fato suas obras e, sobretudo, a essência divina em cada uma delas. Então, quando você vai construindo todas as suas obras, você vai se dando conta que é lá que está Deus. Não é nessa busca constante em templos, em religiões, não. Ela está lá. As suas obras, a essência divina, ela vai estar em cada coisa que você construir ao longo de toda essa existência. E eu fecho com um poema que eu fui descobrir. Eu achei que era de Fernando Pessoa, descobri que não é de Fernando Pessoa. Ó, certo? Então, eu leio assim, eu quero ler para vocês, para encerrar essa minha fala nessa construção de suas obras, esse olhar para tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo desse ano. Pedras no caminho. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo, em que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e ser autor de sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Então, que possamos construir esses castelos com as pedras que a gente vai encontrando no caminho, sejam elas materiais ou não, mas que a gente possa construir só com uma base: a construção do amor todo dia. Todo dia, em cada ação, em cada gesto, em cada momento que a gente tiver nessa existência, que a única base que seja construída seja essa base do amor. Muito obrigado, pessoal.